Hoje eu continuo com vocês na série Em Seu Nome. É uma série que eu preparei para esse início de ano. Nós vamos ter 3 episódios, hoje é o 2º episódio. Nós falamos semana passada sobre ser. A ideia é que cristãos agem e vivem, conscientemente ou não, em nome de Jesus. Porque quando nós andamos como cristãos, nós estamos representando o Senhor. Amém? Na sua profissão, no seu trabalho, nas suas tarefas, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua faculdade, na escola. Você que diz ser cristão e que tem um relacionamento com Cristo, você está levando o nome dele. Nós estudamos no livro de João sobre o que significa ser cristão, no sentido de, primeiramente, ser filho de Deus. Aos que creram, deu-lhes o poder, a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Nós falamos sobre a convicção de que nós somos filhos. E assim como no mundo natural, todo filho leva o nome do seu pai. Né? Às vezes, o pai e da mãe, depende de como você monta o sobrenome da criança. Né? Mas leva o nome daqueles que geraram, né? Que estão ali nesse processo. Nós levamos o nome de Cristo. Assim como Cristo, em seu ministério, levou o nome do Pai. Tudo era a respeito do Pai. Tudo era a respeito do que o Pai desejava fazer. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Nós, na nossa vez agora, dizemos, nós estamos aqui para fazer aquilo que Cristo, nosso Mestre, espera de nós. Isso é ser cristão. Qualquer outra coisa será mais religião, mais socialização, ou qualquer nome que você queira dar, mas cristianismo, não o religioso, né, da instituição cristã, mas o cristianismo de Cristo, ou ser discípulo de Jesus, talvez é o que a gente devesse falar mais frequentemente. Verdadeiros discípulos de Jesus entendem que são filhos de Deus, como Cristo, nosso irmão mais velho, e portanto nós levamos o nome do Senhor. Então nós trabalhamos essa importância do ser. Ser cristão, antes de fazer. Eu disse há pouco que nós queremos fazer algumas atividades esse ano, antes de começar o fazer. Por isso nós estamos aqui trabalhando a questão do ser. Ser para fazer como Ele fez, como Cristo fez. Tem uma frase interessante que alguém disse uma vez, que é assim: ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir ao McDonald's não faz de você um Big Mac. Já ouviram essa frase? Não. Interessante, né? Provocativa ou não? O que essa frase quer dizer é que o mero fato de você frequentar uma igreja, ou ser membro no papel de uma igreja, não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é a sua experiência com Deus através do Espírito Santo, onde você crê em Cristo e se torna filho. Isso independe de membresia, de igreja, ou de lugar que você vai, ou de prática religiosa. Independe disso. Então, o mero fato de você estar frequente numa igreja não quer dizer que você vai se tornar um cristão. O que nós queremos dizer é que existem ações práticas que eu e você precisamos tomar, agora que somos filhos de Deus e filhas de Deus, para desenvolver o nosso novo ser. Cristo opera em nós a nova criação, nós somos nova criatura. Nós temos uma nova oportunidade, um segundo nascimento da água e do Espírito. Uma nova oportunidade de vivermos uma nova vida livres em Cristo para fazer diferente e capacitados pelo seu poder a sermos diferentes. Mas não é apenas ficar sentado na cadeira e fazer as atividades religiosas da vida que vão fazer com que você cresça como cristão e seja aquilo que Cristo planejou para você ser. As Escrituras nos ensinam que o objetivo do Senhor é nos levar à maturidade de Cristo, à estatura de Cristo. Que baita desafio, mas que baita convite. Deus deseja desenvolver no seu coração e no meu coração algo poderoso que nos leve a realmente nos parecermos com Cristo. E isso é um processo que envolve a transformação do ser. Então, se você quiser ouvir a mensagem anterior, mensagem 01 dessa série, a gente vai postar lá depois.
Cristo, quando deixou a terra, que quando ele foi aos céus de volta, ele disse que enviaria o Espírito Santo, mas ele deixou uma instrução antes disso. Ele disse: ensinem o que aprenderem de mim. Façam tudo o que eu fiz. Em certo momento ele até disse: vocês farão até obras maiores se vocês crerem. E Jesus estava refletindo o ensino de João 5,19, onde ele mesmo diz, ele disse: eu não faço o que eu quero fazer, mas eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. E agora Jesus, você percebe essa transferência, Jesus chama seus discípulos e diz: aquilo que eu falei que eu fazia em relação ao Pai, eu agora estou dando a vocês a incumbência, a missão de fazer. Assim como eu ouvi o Pai e fiz só o que o Pai pediu, agora eu estou dizendo a vocês: ensinem o que eu ensinei a vocês. Façam o que eu fiz, imitem a mim, levem a mesma mensagem. Por isso a gente precisa se perguntar como é que Jesus então conhecia essa vontade do Pai, porque senão fica um negócio muito místico, muito difícil, né? Assim, Jesus tinha um esquema, e a gente não tem, eu não tenho esse esquema. Será? Jesus modelou tudo para nós, será que ele não modelou alguma coisa mais? Como será que Jesus conhecia a vontade do Pai? Eu creio, olhando os evangelhos, e não é difícil ver isso, que Jesus conhecia a vontade do Pai falando com o Pai, conversando com o Pai. Qual o termo crentez para isso? Oração. Oração nada mais é que uma conversa. Orar é conversar, é falar, é expressar. Jesus dedicava tempo à oração. Mas mais do que isso, Jesus dedicava tempo à meditação na palavra de Deus. Talvez você fique pasmo em pensar isso, porque Jesus modelou até isso. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, ele tirava tempo para meditar na Escritura, na palavra do Senhor. Não sei se você já tinha notado isso nos evangelhos. Parece um pouco estranho às vezes, né? Como que o próprio Deus está meditando na sua própria palavra? Por que Jesus tinha que fazer isso? Não me faça perguntas difíceis. Eu apenas estou aqui para olhar o que Jesus fez e crer que o que ele fez, se imitado, se seguido, será benefício para mim, na minha vida cristã. Tem gente que quer saber detalhes, que não é um erro querer saber detalhes, mas não está andando nem no básico ainda, às vezes, daquilo que Jesus já ensinou. E fica procurando agulha em palheiro, assim que fala, pelo em ovo. Jesus meditava na palavra. Você nunca se perguntou isso? Se o próprio Filho de Deus precisava meditar na palavra, quanto mais nós. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro quero dizer o que não é meditar. Meditar no sentido da palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse termo e alguns exemplos. O meditar não é a oração espontânea, a intercessão, orar por enfermos. Essas são outras práticas também, práticas importantes. Mas o meditar em si não é isso que você faz espontaneamente. O espontâneo, já diz a palavra, né? É espontâneo. Você está soltando algumas coisas ao Senhor, falando com Ele. Está certinho, tem que fazer isso, tem um momento de fazer isso. Né? Interceder por alguém, orar por alguém, a pessoa está doente, ela te liga, fulano está doente, você pode orar por ela? Claro, eu vou orar por ela. Isso também não é meditar. É uma outra forma de oração, uma outra prática. Meditar também não é ler apenas a Escritura ou estudar os textos bíblicos. Isso é uma outra prática importante. Inclusive importante para a própria meditação. Ninguém vai meditar bem, como Jesus meditava, se não conhece os textos bíblicos. Você vai começar a meditar na sua própria cabeça, naquilo que você acha que o texto está dizendo. Então é importante estudar, mas vamos separar aqui oração comum e estudo bíblico, duas coisas importantes, da meditação que talvez esteja aqui ao meio, tá bom? Confia aí, vamos junto, vamos ver se a gente entende isso. Todas essas práticas que eu citei, elas são importantíssimas na vida cristã, fazem parte dos exemplos de Jesus. Jesus, com 12 anos, estava entendendo das Escrituras, né? Foi ao templo, ele conversava com gente cabeçuda, que a gente fala, né? Os inteligentes, os caras lá da sinagoga, ele conversava com eles, quase que de igual para igual, ele conhecia a Escritura. Mas conhecer a Escritura e meditar é diferente. Porque ao longo da vida de Jesus, o que nós vemos é ele usar aquilo que ele aprendeu para se retirar um tempo com seu Pai e meditar naquilo que ele sabia das Escrituras. O próprio Senhor usou as Escrituras. Irmãos, quando Jesus foi tentado no deserto, ele não falou assim, deu carteirada. Jesus deu carteirada ou não?
Ô diabo, você sabe com quem você está falando? Sai para lá, meu. Não. O que o Senhor fez? Ele usou a própria palavra de Deus. Ele conhecia o texto, ele conhecia o texto que o cara lá de baixo, né? O diabo veio com uma palavra bíblica querendo confundir. Olha a importância do estudo bíblico. Tentando confundir Jesus, usar o texto de forma distorcida, o famoso texto fora de contexto para pretexto. Ele é o pai desse negócio aí, o diabo. Jesus conhecia aquele texto e conhecia o texto, outro texto, e falou: a palavra de Deus é a fonte, ela é a base para qualquer relação e qualquer ação. E é ela que eu vou usar. Jesus fez isso, eu creio, não só para validar a palavra de Deus, porque muita gente poderia dizer hoje que Jesus anulou o que já tinha passado. Ele veio para cumprir aquilo que já estava estabelecido. É a mesma coisa com o batismo. Vocês já se perguntaram, por que Jesus batizou? Né? É um outro assunto, fecha parênteses, não vou entrar nesse detalhe. Mas muita gente vai dizer, ele não precisava batizar. Batizar não é quando a gente se converte, Jesus se converteu. Essa é uma história um pouquinho mais complicada para a gente destrinchar uma outra hora. Mas ele seguiu modelos que nós poderíamos seguir. Vocês entendem isso? Jesus estava querendo modelar assim a nossa própria vida cristã. E Jesus meditava. A oração, quando ela é a oração com a meditação, com isso que nós vamos falar um pouco mais aqui hoje, é quando isso está acontecendo, quando há um processo em cima da palavra, diante de Deus, com Deus, ela se torna o que eu chamo de oração transformadora. Então guarde essa palavrinha, talvez te ajude. Oração transformadora, porque ela deixa de ser só uma conversa que está acontecendo e que é legal, que é boa, mas ela se torna algo mais profundo, ela começa a transformar a minha vida. Como que é isso? Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque sem isso, talvez, a nossa vida cristã não ande bem. Sem isso, os meus planos para 2026 talvez falhem. Porque meu plano último deveria ser conhecer mais o Senhor Jesus. Amém? É esse o plano, gente. No fim das contas, todas as atividades, todas as pregações, todos os tempos aqui de adoração, reuniões de oração, grupo pequeno, tudo tem que levar a uma coisa, a um encontro com Jesus, a conhecê-lo mais profundamente. Esse é o objetivo último. Como nós podemos trazer para a nossa vida essa ferramenta que Jesus usava para nos ajudar, assim como ajudou Jesus, para que nós sejamos mais parecidos com Ele? Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 1. Eu quero explorar a ideia de cada um de nós sendo árvores que o texto traz. Então, a partir de agora, você é uma árvore, até o fim desse sermão, ok? Salmo, primeiro Salmo, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Ele diz assim na minha versão: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, o seu prazer, o seu deleite, aquilo que lhe dá alegria, aquilo que preenche a sua alma, aquilo que lhe dá disposição, aquilo que afasta aquilo que não é bom, aquilo que é pesado da sua vida. Ao contrário, a satisfação dessa pessoa está na lei do Senhor. Lei do Senhor aqui, você lê não como lei, mandamento, tá? Significa a Torá de Deus, toda a palavra de Deus aqui. E nessa lei, nessa palavra revelada para nós, medita dia e noite. Que tipo de pessoa se torna essa pessoa que tem essa prática? Uma árvore. Então vocês são árvores agora, nós somos árvores. Essa pessoa, diz o salmista, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prospera. Amém? Palavra do Senhor. Olha, funciona mesmo.
Gente, o livro de Salmos é um livro de orações. O livro de Salmos é um livro de meditações. Você vai encontrar todo tipo de oração, meditação, mistura de louvor com lamentação. Você sabia que é possível lamentar diante de Deus também? Reclamar é triste, mas lamentar é uma coisa possível. Meditações e meditações de Asaf, de Davi, de outros salmistas. E é engraçado você perceber que o capítulo 1, na verdade, é quase que uma pré-oração, uma preparação para entrar no livro de Salmos, quando ele começa a dizer, colocar a base, né? É como que ele fizesse assim, você vai entrar no livro de Salmos, e você sabe que o livro de Salmos foi organizado, então isso é de propósito. Você vai entrar no livro de Salmos, você precisa entender o seguinte, não basta saber, é preciso receber. Lembra da semana passada? Saber, crer, receber. Ele está dizendo, você precisa meditar. Nós vamos falar sobre isso, mas eu vou dar um spoiler. O que ele está dizendo é que o que nós estamos chamando de meditação é que vai fazer possível que haja transformação em você para que você se torne essa árvore. Então, quando você entrar em Salmos, ele está dizendo, você precisa mesmo disso. Mas entre sabendo que não é somente uma leitura, não é somente uma oração, não é somente uma poesia bonita, mas entre com o coração, com o espírito, com o desejo de meditar. E por isso nós temos que entender o que é esse negócio de meditação. Salmo primeiro é um tipo de preparação ou a pré-oração. Vou citar uma frase aqui que eu achei interessante de um livro que fala sobre essa prática. Embora experiências profundas da presença e do poder de Deus possam acontecer de inúmeras formas, e nós sabemos disso, o caminho ordinário, o caminho do dia a dia, para ir mais fundo espiritualmente na oração, é por meio da meditação das Escrituras. Frase de Tim Keller. Vocês entenderam isso? Nós temos experiências com Deus ao longo da nossa vida, e nós buscamos isso. Mas a maneira comum do dia a dia, de nos sermos transformados e aprofundarmos nosso relacionamento com Deus, é através da meditação nas Escrituras. Que, de novo, não é sobre apenas orar com Deus, um versículo, não é apenas estudar um texto. Nós temos algo aqui mais profundo no meio. Edmund Clowney diz o seguinte, se orarmos sem meditação, nossa própria comunhão com Deus se torna pobre e distante. Aí eu te pergunto, quem é que quer ter um tempo com Deus pobre e distante? Levanta a mão. Ninguém. Soa para mim total perda de tempo. Eu ia falar, o que nós estamos fazendo aqui? Tem tanta coisa divertida para fazer do que ter uma coisa pobre, distante. Não é isso que nós queremos. Sem a meditação, nós corremos esse risco. A meditação vai ajudar você a ter um tempo com Deus mais profundo. Se você ainda está em dúvida sobre Jesus fazer essa prática, anota aí, Marcos 1,35, Lucas 5,16, já citei no começo Mateus 4, 1 a 11, na tentação, quando Jesus usa o resultado da meditação, ou sai para meditar, esses textos falam sobre isso. Na cruz, em Mateus 27, sabe o que Jesus cita e muita gente não sabe? Ele cita o Salmo 22. Um salmo que ele meditou, processou e entendeu que aquele salmo era aplicável àquele momento da sua vida. Esse é um dos fatores da meditação, enriquecer a sua experiência com Deus, compreender como a palavra se aplica à sua vida. Deixar que aquilo seja o que te move e o que te toca. Deixar da dependência de outras coisas, circunstâncias, momentos. Lembre da palavra ordinário, do dia a dia. Às vezes a gente está sentindo falta de um toque de Deus mais profundo, um mover, uma coisa que aconteceu no tempo passado, mas está desprezando a presença e o encontro com Jesus no comum, no ordinário, no dia a dia. Tem um livro que eu comprei para ler esse ano, que eu esqueci o nome. Memória é um problema, né, gente? Eu acho que ele chama alguma coisa assim, Vem, Senhor Jesus. É um livro do John Piper, é um pastor, teólogo conhecido. E eu recebi uma dica desse livro de um irmão e de um amigo. Eu comprei para eu acrescentar, porque fazia sentido para algumas coisas que eu acredito que Deus está me chamando a atenção para me dedicar esse ano também. E uma das razões porque eu peguei o livro, é porque ele disse que o tema central do John Piper é que
aquele que não ama de verdade Jesus não clama pela sua volta. Esse é o ponto dele no livro todo. Se você não ama de verdade Jesus, por que você vai dizer para ele volte? Você não quer encontrar com ele? Você não está desejoso de encontrar com ele realmente. Você está querendo talvez uma experiência com ele, uma experiência religiosa, uma experiência carismática. Vocês estão entendendo meu ponto? Não é uma crítica, é um despertamento. Se Jesus não é realmente o alvo do que nós estamos buscando, o último, Deus vai reter a sua mão até de nos abençoar em algumas experiências, porque Ele não quer que a gente se confunda. Porque a vida cristã é sobre Jesus e não sobre as coisas em volta de Jesus. Eu achei muito bom, vou ler esse livro, depois eu conto para vocês o que aconteceu comigo. Irmãos, o Sermão do Monte, ele é puro resultado de meditação. Todo mundo ama o Sermão do Monte, todo mundo diz, cara, que coisa maravilhosa. Há quem diga que é o melhor sermão da história, mesmo se cruzasse com outras religiões, sabe, o melhor, a coisa mais linda que já foi dita num texto antigo. E o Sermão do Monte nada mais é do que a meditação de Cristo na lei de Deus. Ao estudar toda a lei de Deus e meditar nela profundamente, em conversa com o Pai, nos seus encontros com o Pai, ele levanta um dia de manhã e fala, eu tenho algo para compartilhar. E ele começa a fazer o Sermão do Monte. Legal isso, não? É um outro entendimento. Agora pensa na sua vida, na minha vida. Se nós fazemos a mesma coisa, o que é que Deus pode acrescentar à nossa vida para entendermos a sua palavra, entendermos como Ele quer que a gente viva, o que a gente deve dizer ou não. A palavra meditar no original do texto hebraico é hagá. Não sei se eu estou pronunciando certo, porque eu não sou especialista na língua, mas soa bonito e do mesmo jeito. Hagá é a palavra para meditar. Olha só algumas coisas dessa palavra, assim, quando alguém lia isso, o que ele entendia? Vou citar algumas coisas. Hagá é uma experiência de enviar da mente para o coração uma verdade de Deus. Lembra do saber, crer, receber? Saber, crer é uma coisa que a gente não sabe explicar, receber. Não é esvaziar a mente como as meditações orientais. É encher a mente e a boca, falar, ouvir, ruminar, internalizar a palavra de Deus. Ruminar é o termo para digestão prolongada. Em dias de McDonald's, em fast food, eu estou aprendendo a comer devagar, gente. É difícil. É bem difícil. Na minha cabeça pensa assim, não sei por que tanta enrolação para comer. Você não estava com fome? Por que comer devagar? A minha cabeça funciona assim, está sendo difícil. Mas eu estou começando a perceber, será que eu estou aproveitando a comida, comendo desse jeito? Fora o mal que está me fazendo? E às vezes eu como tão rápido que eu fico imaginando assim, que talvez ela entra aqui e já sai, sem nem fazer o que tinha que fazer no meu corpo. Será que eu não estou tratando as escrituras às vezes do mesmo jeito? Eu não estou ruminando nelas o suficiente? Irmãos, quantos textos bíblicos nós conhecemos? Que você conhece com 1 ano de vida cristã ou com 15, 20? O quanto desses textos de fato transformaram a sua vida? Essa é a pergunta que você tem que fazer. No quarto diante de Deus. Senhor, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já li, o quanto disso transformou verdadeiramente a minha vida? O problema não está no lado de Deus. Já vou avisar. Talvez nós não fomos ensinados, e se fomos ensinados, não cremos o suficiente nessa prática. É como eu sempre digo, absorva. Não é algo meramente intelectual, meditação não é algo intelectual apenas, mas é assimilação. É permitir que o texto molde desejos, afetos e decisões. É literalmente ser transformado pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Eu ouso dizer que de forma geral, falando genericamente, a maioria dos cristãos nunca meditou e por isso que o evangelho é tão raso em transformação. Em geral. Eu tenho conversas com pessoas fora da igreja, eles falam, vocês cristãos só falam. Conheço um monte de cristão, olha aqui o que ele fez. Hoje mesmo cedo eu já recebi uma notícia. Olha aqui o que esses cristãos estão fazendo nessa cidade aqui. Essa cidade aqui diz que é a mais cristã desse país. Ela tem os maiores índices de violência, de fome e de confusão.
É isso que vocês são? Eu fico quieto, né? Vou falar o quê? Talvez parte do nosso problema seja a nossa falta de meditação, que leva à transformação. Uma experiência verdadeira com Deus. Nós nos tornamos cristãos de nome e de placa. Cristãos nominais. Meditação vai na contramão dos nossos tempos de correria e fast food. Muitos vão dizer, eu não tenho tempo para meditar. Eu estou lendo o meu plano lá no YouVersion. E é outra coisa que eu fiquei pensando, quantos planos durante o ano você já leu? E isso é ótimo, não pare de ler. Mas só ler, gente, não vai resolver a sua vida. Não vai te dar a profundidade, a experiência que o Senhor quer ter, a experiência que Jesus tinha com o Pai. Se nós não entendemos que a meditação é essencial, nós vamos perder seus benefícios. Primeiramente, uma verdadeira transformação do ser, de dentro para fora. Nós vamos perder sabedoria, nós vamos perder a oportunidade de ser como Jesus, de andar verdadeiramente em seu nome, representando bem esse nome. Ontem eu estava dirigindo e fiquei pensando umas coisas, umas bobagens. Você pensa bobagem de vez em quando também? Pode ser todo tipo de bobagem, você se vira com a sua aí. Eu tenho bastante trabalho com as minhas. E aí, de repente, porque eu estava com esse texto na cabeça, comecei a pensar, rapaz, eu vou falar sobre meditação amanhã, não sei se o pessoal vai comprar essa ideia, se eles vão entender isso. E aí eu comecei a perceber que vocês já são especialistas em meditação. Só que vocês meditam nas coisas erradas. Olha só que choque. Passa o dia pensando numa coisa que não devia estar pensando. O que é isso? Meditação. Formando uma ideia no seu ser, no seu coração, seja o que for. Eu não estou dizendo que nós não pensamos em outras coisas, nós vamos viver no vazio, ficar lá, né, que nem uma planta. Não, a gente está falando de árvore, tá? É diferente. Mas você está percebendo que você já sabe meditar? Meditar é você manter uma verdade na sua cabeça, no seu coração e ficar ruminando nela até que você a entenda e a compreenda. Nós fazemos isso com as coisas erradas. Fazemos com ideias pessoais, com planos, não estou nem entrando em crítica. Às vezes fazemos com pecado, ansiedade. Muito bem, Deus diz, tragam a mim as suas ansiedades. Ele está dizendo para nós, é a minha paráfrase hoje para isso, eu pensei exatamente isso. Sim. Parem de meditar nas suas preocupações, meditem na minha palavra. Meditem no que eu estou dizendo a respeito da vida de vocês, de quem você é, de qual é o seu futuro. Olha só que coisa complexa e ao mesmo tempo maravilhosa. Meditar, irmãos, eu não vou poder entrar em todo o texto aqui para não alongar muito, mas meditar no contexto da Bíblia vai trabalhar e modificar 3 coisas básicas, tem mais, mas 3 coisas essenciais. Se você guardar essas 3, talvez estimule você a procurar um pouco mais sobre isso. Nós não vamos resolver aqui hoje o assunto da meditação. Eu quero despertar vocês para esse exemplo de Cristo, para esse exemplo do salmista. Não é coisa nova. Foi engraçado essa semana falando sobre esse tema lembra do meu primo, que eu sempre falo? Então, discutindo sobre isso, e eu estava falando sobre meditação, aí eu falei assim, meditação, como é que foi que é a conversa? Meditação cristã é uma coisa importante, vou falar sobre isso domingo com a igreja. Aí ele deu risada, falou assim, kkkk, né? Ele falou assim, meditação cristã não tem a menor chance. Aí eu falei alguma coisa do tipo assim, meditação é uma coisa que tem mais de 3.000 anos na experiência judaico-cristã, etc, etc. Ele fez assim, né, meio que kkkk, mas Jesus está aí há 2.000 anos. Eu falei assim, isso é mais antigo que ele. Jesus não inventou a meditação. Jesus praticou a meditação. Ele expandiu, ele teve revelações. Deixa eu te dizer outro exemplo rápido aqui. Sabe quando Jesus medita na lei de Deus e vem e fala assim, se você olhar para o seu coração, para o seu irmão com ódio dele, no seu coração você já o matou. Sabe o que é isso? Meditação. Meditou na lei de Deus, entendeu a lei de Deus diante de Deus, falou, Deus, o negócio é maior. Jesus ia compreendendo as coisas diante de Deus, trazia para a vida prática. Bom, vamos lá, 3 coisas só para você se lembrar. Você vai lembrar isso fácil. Primeira coisa é mente, né? A meditação correta, o trabalhar diante de Deus, das Escrituras, no encontro com Deus ali, ele vai mudar a sua maneira de pensar, clareza, admiração
por Deus através da sua palavra. Esse é o primeiro passo de uma meditação, que é trazer para a mente a verdade de Deus. Você vai fazer perguntas ali, é mais intelectual essa parte, até num certo sentido, né? O que o texto diz sobre quem é Deus? O que o texto diz sobre o meu coração? O que o texto diz sobre o que eu preciso abandonar? O que eu preciso trazer para a minha vida? Nossa mente, ela precisa ser corretamente informada da verdade da palavra de Deus. Esse é o passo inicial. Muita gente para aqui. Por isso que não entende depois, porque não consegue viver a vida cristã. Porque ele foi só informado sobre as coisas da vida cristã. Ele ainda não está experimentando, porque a vida cristã ela é sobrenatural, naturalmente sobrenatural. Não é sobre ser informado apenas. Está cheio de teólogo nas faculdades de teologia que nem crê em Deus. Eles têm toda a informação do mundo sobre a teologia, sobre Deus. Não é sobre estar informado, é sobre experimentar Deus. Então, a segunda coisa que a meditação vai trabalhar é o coração. Porque como nós falamos, precisamos que isso desça da mente para o coração. Então, depois de envolver a mente, tem um irmão que diz, John Owen, diz o seguinte: a segunda parte da meditação é inclinar, é moldar o coração. Após envolver a mente para enxergar claramente o que nos é ensinado a respeito de Deus, de Cristo, da salvação, da eternidade, da nossa própria condição, precisamos então buscar inclinar o coração para aquela verdade, até que nossa esperança e nossa alegria passem a descansar plenamente nessas coisas. Isso significa perceber como a verdade de Deus deve estar afetando você, a sua vida e todos os seus relacionamentos. E então, suplicar e pregar ao próprio coração, até que ele se conecte com aquela verdade. Comece a se afastar de suas falsas esperanças e passe a transformar suas atitudes, sentimentos e compromissos. Faz sentido? Coração precisa ter transformado. Não é suficiente, não é correto se contentar com um mero assentimento mental, saber doutrinas sobre Jesus. Isso não honra Jesus. O que honra ele é o amor, a confiança, o prazer. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Verdadeira satisfação. Senhor, como eu amo a sua palavra. Como eu amo passar tempo com a sua palavra. Terceira coisa, importantíssima na meditação. Então, mente e coração, legal, importante. Mas, como nós dissemos antes, a meditação vai mudar as suas afeições por Cristo, que é o seu Senhor, que é o seu amado, que é o noivo da igreja, que é aquele com quem você vai se encontrar quando ele voltar. E as suas afeições moldadas, transformadas pela meditação na palavra de Deus. Não é meditação no vazio, não é meditação em si mesmo, na sua própria vontade, nos seus desejos, seus planos. A meditação na palavra de Deus, com Deus, vai mudar as suas afeições em relação a Cristo. O verbo. Ao meditar, nós meditamos ultimamente em Cristo, em sua obra. E aí você talvez vai dizer, vem Senhor Jesus. E você vai dizer isso não porque você quer escapar dessa vida difícil, mas porque você ama aquele que vai vir. Volta, Senhor Jesus, eu o amo. Eu quero que o Senhor esteja aqui, plenamente, fisicamente, como o Senhor esteve antes. Para dizer isso, irmão, você já chegou num ponto onde você já não está mais tão preocupado com a sua vida aqui, com as suas realizações, com seus projetos, com a sua profissão, com seus filhos, com nada. O seu amor maior é o Senhor. Você fala, vem Senhor Jesus. Eu quero encontrar o Senhor. Tim Keller diz o seguinte, eu vou ler porque é tão bonito que eu não vou saber falar isso sozinho. Jesus é de forma suprema aquele sobre quem meditamos, porque ele é a meditação de Deus. Ele é a verdade de Deus tornada real, concreta, aplicada. Ele é quem nos capacita a permanecer firmes no dia do juízo. Ele é quem nos concede o fruto do Espírito. Precisamos tanto meditar nele, quanto meditar com ele. E então, não apenas o Salmo 1 ganhar a vida de novas maneiras, como também nos tornaremos árvores inabaláveis, assim como ele foi, assim como Cristo foi. Portanto, voltando aqui para o texto, a gente ir caminhando para o final. Nós somos chamados para ser essas árvores. Quais são os benefícios de sermos essas árvores plantadas junto ao ribeiro?
Se você não está convencido ainda da importância, do valor da meditação, talvez você se convença pelos resultados. Às vezes a gente tem que dar uma volta, né? Olha os resultados que a palavra diz. Primeiro, usando a metáfora das árvores, ele diz que nós seremos estáveis. Você quer ter um ano de 2026 mais estável na sua vida espiritual, na sua alma, no seu coração? Ame a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, dia e noite. Você se tornará árvores e de forma inabalável atravessará esse ano. O que é inabalável? Com estabilidade. É a figura das raízes fortes. Uma árvore plantada junto a ribeiro, não é como a palha e o mato que talvez está ao redor e o vento leva. A figura aqui é folhas sempre verdes. Suas folhas nunca murcham. Esse é um sinal metafórico, né? Usando o exemplo da árvore. Pode vir vento, chuva, granizo, o que for. Você, uma árvore plantada junto ao ribeiro, que medita na palavra de Deus, as suas folhas estarão sempre verdes, não importa a estação. É uma promessa, uma estabilidade de vida, mesmo com as circunstâncias, talvez, em estações do ano, complexas, desafiadoras, estabilidade. A água sempre acessível, árvores plantadas juntos a ribeiros, significa que quando tiver seca ao redor, você está pertinho da fonte e as águas correntes vão alimentar suas raízes. Estabilidade, folhas verdes todo ano. Isso é o que eu quero para a minha vida, eu imagino que é o que você quer para a sua vida. Essa estabilidade no Senhor, a despeito das circunstâncias e dos desafios que essa vida possa trazer para nós. Mas há algo mais, o texto diz também que no tempo certo ela dará fruto. Você pode fazer uma conexão aqui com Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. A árvore plantada junto a ribeiro, recebendo a água do Espírito, vamos usar essas figuras, sendo alimentada, é mais natural, ou é natural que o fruto da árvore saia, e pare de ser um esforço enorme, viver os frutos do Espírito, paz, longanimidade, alegria. Porque são as pessoas que demonstram o fruto do Espírito, que são aquelas que revelam mais a Jesus, e que andam em seu nome. Árvores plantadas junto ao ribeiro. Talvez você tenha sofrido, querendo manifestar os frutos do Espírito. E tenha até orado sobre isso, mas talvez você está só pedindo. E Deus está precisando que você medite sobre essas coisas com Ele. Para que as suas afeições mudem. Para que a sua mente seja informada e o seu coração transformado. E aí de forma natural os frutos do Espírito começam a agir. Porque o Espírito está ali. O que será que está impedindo o fruto? Às vezes é a meditação, às vezes é o ruminar, a digestão prolongada na palavra de Deus, porque nós somos muito teimosos, a gente não aceita a verdade de Deus, a gente resiste, a gente sempre quer dizer, deve ter um outro jeito, Deus, não é possível que eu tenha que amar essa pessoa, não é possível que eu preciso andar mais uma milha, não é possível, mais paciência, você perde a paciência para falar de paciência, né? Mais paciência, Senhor? Eu acho que sim. Está parecendo. Não dá, irmãos. A gente não vai conseguir fazer. Há um segredo aqui que é o Senhor fluindo em nós para que o fruto apareça. O fruto precisa ser natural, vindo do Espírito. É um desejo do coração. Mas não pode ser só informação. Tem que ser formação na nossa vida. Fruto no tempo certo. Pessoas que meditam tornam-se pessoas de conteúdo, que refletem profundamente, têm convicções sólidas, conseguem explicar conceitos difíceis de forma simples e têm boas razões por trás de tudo o que fazem. Muitas pessoas não meditam, elas passam superficialmente por tudo, escolhem coisas por impulso, sem razões bem pensadas para o próprio comportamento, seguem caprichos, vivem vidas rasas. Já as pessoas que meditam conseguem resistir à pressão, enquanto aquelas que não meditam acabam sendo a multidão, como palha, para onde quer que ela vá. Que o vento soprar, a palha vai. Você foi chamado para ser árvore, plantada junto a ribeiros. O resultado aqui do texto é simples. Pega esses 3 versículos, entenda eles assim. O miolo dos 3 versículos é o ponto de partida. Satisfação na lei do Senhor, nela meditar dia e noite. Se isso estiver acontecendo na sua vida, a promessa do Senhor, não minha, a promessa do Senhor
é que, primeiro, você será uma pessoa mais estabilizada, estável, frente às circunstâncias. Você dará frutos no tempo certo. E você vai ser feliz e não vai estar envolvido com o mal, que diz o versículo 1, não segue o conselho dos ímpios. Eu vou entender aqui nesse contexto hoje, como sendo, não é você não andar mais com gente que não crê em Jesus, mas o seu coração não está nas mesmas ideias mais. E você não se diverte com a mesma coisa, né? Os zombadores. Você não ri das mesmas piadas. Você não zomba das pessoas. Você não oprime pessoas. Você não tem mais a mente dessas pessoas. O andar aqui não é só de sentar à mesa ou de estar assim. É estilo de vida, é o seu ser. O meu ser agora é um ser mais parecido com Jesus do que um ser parecido com o que está lá fora. Amém? Eu vou mandar para quem quiser. Você vai ter que me pedir isso. Não vou mandar para todo mundo. Vai ser um teste. Você vai ter que mandar uma mensagem para mim. Eu vou mandar para você um exemplo prático de como praticar a meditação, de como ter essa oração transformadora, que junta oração, falar com Deus, e a palavra sendo a fonte para isso. Como eu processo esse texto. Como que eu posso fazer isso? Vou dar 2 exemplos lá e alguns textos para você praticar. Quem tiver interesse, me procura. Mas guarde isso. O objetivo disso tudo é encontrar Jesus. Se nós, como cristãos, não encontramos Jesus, nós não temos o que oferecer. Falei semana passada, a palavra de Wimber. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se nós não tivermos um encontro com Jesus, regularmente, ordinariamente, a despeito dos grandes encontros que Ele pode prover para nós, um tempo especial, algo profundo, um avivamento, um despertamento, ou uma reunião que Ele manifesta seu poder, essas coisas vão acontecer conforme a vontade dEle, mas no dia a dia, se nós não encontrarmos Jesus, nós não teremos o que oferecer. E o nosso fazer que nós queremos em 2026 vai sair prejudicado. Pelo contrário, pelo outro lado, se nós desenvolvemos esses encontros com Jesus, dedicarmos tempo a Ele, naturalmente os frutos virão. Nós estaremos menos cansados, menos desestabilizados, inseguros. É só benefício, gente. Andar com Jesus tem que fazer a diferença. Vou terminar dizendo que ir à igreja não te faz cristão, assim como ir ao McDonald's não te faz um Big Mac. O que faz de você um cristão, semana passada, ser realmente filho de Deus, crendo na pessoa de Cristo e desenvolvendo uma vida, encontros com Deus. A meditação é um dos meios. Eu queria que você guardasse isso para 2026. Talvez você já leu tanta coisa nas Escrituras. Continue com seus planos. Continue com seus estudos bíblicos. Tudo isso é importante. Compre devocionais bons. Eu posso indicar alguns. Não compre as porcaria não, viu? Tem muita porcaria aí. Não te ajuda em nada. Fica só massageando seu ego. Leia coisa boa para se informar, para conhecer, para entender. Para a hora que você for meditar, aquilo está presente. Deus usar o seu espírito para formar o seu ser. E você ser mais parecido com Jesus e andar verdadeiramente no nome dele. Amém?